contada, com o que a gente já conhece um pouquinho da história do Cotique, e aí a gente vai lá. A gente tem que completar o número 4, tá? Então, na cultura de paz, valorizar as atitudes pacíficas e o emprego das diplomacias, viver em harmonia, respeitando o espaço e o direito dos outros, valorizar o diálogo na busca de resolução e conflitos, e o que a gente pode colocar aqui no item para complementar a cultura de paz que a Cotique traz para a gente nessa história. Persistir em algo. Sair do... Vamos lá, vamos dar uma dica. Trazendo isso para a lei do lobinho. Tem que estar ligada a essa temática, cultura de paz. Uhum. Então, quando a gente está trazendo essa história para as crianças, a gente ensina uma série de coisas que ajudam a promover a cultura da paz. Então, por exemplo, valorizar as atitudes pacíficas, isso reforça a cultura de paz. Viver em harmonia reforça a cultura de paz entre as pessoas. Valorizar o diálogo, isso é importante, dialogar para não gerar aquela luta de disputa de poder, né? E o que mais a gente pode ensinar dentro de cultura de paz, dentro dessa temática para as crianças? Posso dar uma dica, chefe? Vamos lá. Se a gente trouxer isso para dentro da lei do lobinho. Ouvir o próximo? Paz. Pensa na paz. Que a gente quer primeiro manter. nos outros. Isso. Muito bem. Se a gente trouxer isso para dentro da lei do lobinho, pensar primeiro nos outros. Olha, vocês podem sair da caixinha para pensar, viu? O pensamento é amplo e nenhuma resposta que vocês derem é errada, ela só pode ser discutida. Exatamente. O importante é falar para a gente acertar. Puxar a sardinha para o chefe lá no começo, num período que o mundo vivendo várias guerras. Ele trouxe uma alternativa no sentido de evitar o conflito. Sim. Porque a saída poderia ser, não, vamos então lutar contra a vingança, Mas mesmo atacar assim, as pessoas. Ele vai para um outro lugar, ele encontrou uma outra alternativa. e mesmo assim no final ele ainda guerreou, buscando a paz. Nesse sentido. Ele ainda teve que fazer isso em busca da paz. Buscando a paz. Não desanimar, entraria aqui também? Mostrar para eles não desanimar, não desistir. Eu acho que ela É, entra então, em outro compromisso. ponto, ela vai entrar em outro ponto que a gente vai Gente, tratar. é assim, tudo que está ligado à questão Da paz. O não desanimar é algo muito individual. Uhum. Né? Então, quando a gente estabelece uma cultura de paz, a gente pensa no coletivo. No todo. Então, por exemplo, uma outra questão que é importante para a cultura de paz é ajudar na boa convivência das pessoas, né? Colaborar com as pessoas, ajudar as pessoas quando necessário. Isso entra aí, porque o clima colaborativo é um clima que promove a paz. Respeitar as diferenças também promove Respeitar a as paz. diferenças, né? A diversidade também promove a paz. Não precisa só ser o artigo. A gente fala do artigo porque às vezes para o jovem entender, como a gente trabalha muito com eles a lei do lobinho, então para eles, o primeiro momento para eles entenderem é isso. Porque o pensar no primeiro no outro, tá tudo isso, tá? Empatia, tá a colaboração, entra tudo isso. Isso ajuda, inclusive, o Lobinho a contextualizar o que é o segundo artigo, quando vocês explicarem, olha, lembra? O que eu posso estar fazendo para ajudar o próximo? Isso mesmo. Exato. Explicando os artigos ou explicando a história de Cotique, vocês linkam uma coisa com a outra. Pois não. Eu acho que as próprias leis, né, já são uma regra de convivência. Os artigos. Não sei se já tem. As leis do... Sim, a lei do lobinho com os De modo artigos geral, dela. também. É, Foi no legal. contexto, né? Eu acho que trazendo para os lobinhos, assim, eu acho que reforçar essa parceria, essa unidade que eles têm que ter entre as próprias alcateias. Sim. Então, eu acho muito importante, a gente faz atividade ali separando as alcateias, mas eu acho que é importante reforçar essa unidade, né? Reforçar que é separado para facilitar. Isso, mas no que a jogo, gente é uma porém, a única é alcateia. uma unidade só. Então, a gente gosta também de misturar eles entre alcateias para eles poderem ter construir novas afinidades com os outros lobinhos, os novos. Então, eu acho muito importante passar essa ideia para eles de unidade mesmo, dessa parceria da alcateia, né? Entre todas, união, né? da união. Entre todos É. eles. Eu acho que acontece muito, por exemplo, isso, porque você faz um jogo e às vezes você incita que eles Isso. disputem.
E aí o jogo acaba e às vezes a animosidade fica, Isso, porque a criança exatamente. tem dificuldade de perder e tal, né? É. E aí evitar o conflito é muito Isso, isso. é muito né? legal. Essa coisa do... É muito legal depois de uma atividade, que nem ela falou essa, uma atividade de competição entre eles, fazer uma outra atividade de união. Mas Então, é por fazer isso uma que a gente música. tem os jogos que a Exato. gente tem que fazer, né? Os cooperativos, os colaborativos, É né? isso. Para que eles entendam tudo. E sempre que for um jogo competitivo, eles têm que entender que a competição também faz parte da vida. Uhum. Porém, você não precisa ser desonesto ou injusto, nem trapacear, para ser competitivo. E nem levar pra depois, né? Um dia você vai ganhar, no outro você vai perder. Exatamente. Né? Mas isso faz parte da vida. Ensinar a É perder. importante que se ensine a perder. É mais importante, eu ia falar isso agora, é Não mais que se tenha alguma importante. coisa para remediar a Isso, merda. exatamente. A gente tem que aprender, hoje em dia, a gente tem com a uma- frustração. A gente tem uma Porque juventude- infelizmente a gente tem muito assim, a que gente perde e tem uma- começa a chorar, A gente né? tem uma geração que eles não estão acostumados a ouvir não. É. E nem né? lidar com a Eles frustração, não né? estão acostumados a ouvir não. Então é importante que na Alcateia eles consigam, eles aprendam a ouvir o não e a saber. Hoje eu perdi, mas não é porque eu perdi hoje que eu não vou falar com a Priscila o resto da vida. Amanhã a gente pode estar na mesma equipe, e aí? É isso. Mas tem o pior, que não é ensinar a perder, é ensinar a não tripudiar. Na perna do E isso é complicado, Porque porque isso gera conflito. pro chefe, ele vê aquela situação do lobinho que ganhou e ele tá lá na linha entre tripudiar e comemorar. E nós ficamos meio em dúvida, será que eu vou lá e corto o barato dele? Ele tá lá comemorando, felizão. Ou será que ele tá tripudiando? É. Então é uma coisa que nós temos que avaliar na hora, a atitude tem que ser na hora e falar, olha, só me tira a sala dele. Amanhã pode ser amanhã você. Pode ser você. Né? Não é que a pessoa não pode comemorar, porque é legal. O bravo e o grato, inclusive, dá uma doutrinada nisso, ele acaba deixando todo mundo mais feliz por conta disso, né? Porque quem dá o bravo pode, inclusive, fazer uma brincadeirinha. Né? Isso é uma coisa que, eu costumo dizer que o bom humor resolve muita coisa. Sim. É isso que eu ia falar, não deixar assim, fez o jogo, então eu particularmente, eu já na hora eu já falo de, aí vamos dar um bravo para não deixar de ficar, eu ganhei, você perdeu. Então já põe ali o bravo, já E resolveu. vocês vão, mas aqui ó, eles ganharam, vão levar o bravo, no outro vocês ganham, eles levam lá, então eu sempre faço, porque senão ele já sai comemorando, né? Então, Vocês lembram que eu falei ontem sobre o rancor? Sim. Então, perdeu sem rancor. Ou não desempenhou bem, o que acontece? Pra passar a bolinha, um cai a bolinha, tem que começar tudo de novo, aí fica, você deu boa bolinha. Podia ter ganhado, mas você derrubou. Vamos lá, gente, voltar aqui ao foco. O não conformismo. Se omitir diante das injustiças, ter um ideal e lutar por ele, evitar postura fatalista. Que essa postura fatalista acaba entrando um pouco nisso que a gente estava falando agora, né? O que perdeu quer ficar lá se sentindo todo... perdi, não sou bom, não fiz isso, não fiz aquilo. O que a gente pode incluir aí? No não conformismo. Eu acho que provocar eles a pensar diferente. Então, se aquela atividade não foi, ou enfim, aquela coisa não foi como ele gostaria naquele momento, ele pensar numa outra solução, numa outra forma de fazer, que talvez o resultado seja diferente. Então, provocar eles ter essa criatividade, sabe? Ó, a gente tem esse caminho e esse aqui. Se esse aqui não deu certo, o que a gente pode fazer? Então, abrir o leque deles para eles pensarem em possibilidades além do óbvio. Então, isso acaba fazendo eles não se conformar com o resultado ruim ou um resultado não tão bom assim, entendeu? Então, eu acho que é importante trabalhar isso neles, sabe? Muitas vezes eles falam assim, eu perdi, mas tá tudo bem. É só um jogo. Ou eu ganhei e posso melhorar. Não se conformar. É como aquelas pessoas que sobem o Everest e depois vai subir de novo. Mas pra quê? Já subiu uma vez, já colocou lá a bandeirinha com o nome, pra quê? Porque não se conforma, quer de novo, quer subir em menos tempo, quer subir com uma performance Falhou melhor. em algum momento no caminho, ele acha que foi uma falha e quer continuar. Mas é isso que você falou, é não deixar o conformismo. Tem mais alguns pontos que dá pra falar sobre o não conformismo. Aí eu queria que vocês trouxessem mais pontos. O não desanimar, que já foi falado. Não desanimar. Ó, nós temos aqui ter o ideal lutar por ele,
evitar postura fatalista, mas tem também Pensamento crítico, né? ser questionador, pensando na melhora. A autocrítica, né? A autocrítica. A autocrítica é muito mais fácil criticar os outros, né? A autocrítica para nós mesmos, ou trazer, olha, eu fiz errado em algum momento, todo mundo sabe, mas eu estou aqui colocando, eu não me desempenhei tão bem, a próxima vez eu procuro melhorar. A própria autoavaliação, né, de cada A atividade. própria autoavaliação, tomando cuidado para não ser muito duro também, porque, né? Mas como as assim, apresen- avaliando o que deu certo e o que deu errado. É como as apresentações, lembra? Ontem eu falei pra vocês, todo mundo tá com medo de se apresentar aqui, uns vão ser melhores, outros não vão ser tão bons, mas não é isso que vai ser avaliado. Vai ser, todas as apresentações até agora tiraram risadas e todo mundo. E isso é importante. Ninguém precisa ficar pensando, não deveria ter feito aquilo. Porque, na verdade, essa seria uma autocrítica que seria até prejudicial, né? O problema é que essa autocrítica, quando ela acontece na hora que você está fazendo. Porque aquilo ali dá aquela travada. Você tem que fazer o seu papel e na hora você pensa, eu vou errar, e errei. Aí o que poderia ser normal, acaba sendo ruim. A postura, de repente, é o que eu deixei de fazer e que posso fazer melhor. Né? Então, e a atitude do conformista, o conformista ele tem uma atitude que ela é comum a todos os que gostam de se conformar. Quando alguém faz alguma coisa errada, não é comigo, né? É uma forma de se conformar. Então, nós temos isso, nós somos um exemplo disso na história da Cotique. Alguém imagina em que parte? O conformismo, ele também se mostra quando a pessoa se conforma em ver o que está errado e faz conta que ou não está acontecendo, ou não é comigo, é com ele ali, não são meus filhos, são os filhos do outro. Eu só não vou fazer meus filhos irem ali. Não é a minha alcateia que fez errado, né? A alcateia do outro, o outro vai passar vergonha. Que parte na história vocês acham que isso encaixa? Na hora do leão marinho, ele tá lá dormindo e tal. Ah, isso mesmo. Faz 30 Então, anos que isso acontece. Vai lá brincar, vai. É só não ir lá no matador. Realmente, o problema é quem vai, né? Realmente. Inclusive os amigos que nem eram tão amigos assim de Cotique, eram amigos ali, né? Eles nem eram tão bonzinhos assim com ela, foram lá e ela mesma assim se preocupou com eles e com os outros. Então o não conformismo ele também tem a ver com esse negócio de Encaixa com o outro, né? Quer pensar primeiro no outro. acho muito bem. Olha como essa história aqui, curtinha, acho que dá mais curta que tem, né? Acho que é uma das mais curtas que tem. Dá pra tirar muito caldo disso. Acho que é ele, é como apareceu mesmo. Acho que é as duas mais curtinhas. E é uma história que nem é tão contada. Não é a menos contada. Vocês vão ver outras histórias agora que são bem menos contadas, mas é uma história que dá pra contar e eles se divertirem bastante e aprender muito sobre isso. O próximo tópico que vocês têm aí é a liderança. Acreditar que os sonhos podem ser realizados, autoconfiança e não desanimar, se nem todos querem acompanhar. Então ele não desanima, de forma nenhuma. Ele viaja lá pelos mares durante muito tempo, ele chora, ele sofre, mas ele não desanima. Quem está aqui no movimento escoteiro há muitos anos tem que seguir esse exemplo do Cotique, porque tem hora que a gente chora, a gente sofre, mas a gente não desanima, a gente continua lá. Não, na história da Cotique, o pai e a mãe dele era o maior desanimador Da história. Deu até um quebra-pau dele, o pai dele. Ao contrário da do história pai. de Mogli, que papai lobo e mamãe loba tava lá, né? Incentivando. Aqui, O que a gente pode encaixar mais aqui na liderança? Independente de quem queira desanimar você, minha filha, vai lá e faz. característica de líder, o que vocês entendem? Pode falar. Pode se encaixar visionário quando tem isso. Claro.
Com certeza, porque nesse caso aqui, inclusive, ninguém acreditava, e depois que Kotick apresentou a solução, Todo mundo acredita. precisa, vai. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou que ele traria a solução, né? Ele precisou enfiar a mão no outro lá para poder ser ouvido pela força, né? E aí sim as coisas começaram a acontecer. Coragem. Será que também não tem a ver com o desconforto? Porque a partir do momento que ele se sentiu desconfortável daquilo e trazendo isso para a realidade do lobinho, quando ele se sentir desconfortável com alguma coisa, seja com uma perda, em uma atividade, o desconforto vai fazer com que ele busque algo melhor ou que ele seja melhor? Muito. Mas aí, Camila, ele busca. Ele entra, mas aí seria a aceitação de mudanças, né? O desconforto. De perceber que existe um coletivo que depende dele. Então, esse não conformismo é o seguinte: qual a minha liderança? É uma liderança que está a serviço de um grupo. Isso que é importante. Porque ele poderia se conformar, resolver o problema para ele, sem resolver o problema do grupo. É aí que entra a gente com o direcionamento. É que fica não seria questão da conformação, mas do desconfortável mesmo. Porque aquilo que é desconfortável para mim e para o grupo me obrigará de uma forma, ainda com liderança ou não, a tomar uma providência para aquilo. Mas então, buscando o coletivo. Não o conformismo, mas o desconforto, porque o desconforto era generalizado. Né? Então, Ainda que não tenha buscado. Então, é isso que você falou. Ele poderia estar desconfortável e resolver o meu problema. Mas eu estou desconfortável e quero também que o meu grupo se sinta confortável. Então ele faz uma liderança a serviço do grupo. Ele estava determinado a achar um lugar E é uma liderança ativa, né? Ele lidera pelo exemplo, ele não olha pro lado e fala, vai você procurar um lugar. Isso. Não, foi, aí ele fez. E eu acho que se eu pudesse relacionar isso a um artigo da Lei dos Lobinhos, um bom líder, ele precisa estar sempre observando o que está acontecendo à volta dele. Então eu faria um paralelo com o lobinho tem que estar sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Porque o líder mesmo, o bom líder, ele tem que estar vendo o que está acontecendo à sua volta. Então ele tem que estar ali. Então eu acho que trazendo para o lobinho, despertar isso deles, para eles estarem fazendo e estarem vendo o que eles conseguem fazer. Tem criança que ela não vem com esse estilo de liderança, e é normal, assim como a gente, tem uns que são mais líderes e outros menos, mas eu acho que o bom líder, ele precisa estar sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Então, a gente sempre lembrar isso para eles, né? Você tem que estar aqui, mas tem que estar vendo o que está acontecendo aqui atrás. Tem que estar vendo o que está acontecendo com a sua matilha, né? Então, acho isso muito importante para eles, né? Que estão aí nessa formação. Eu acho E o que tem muito a ver com o nosso propósito de movimento. Sim. Nosso propósito de movimento, desde os lobinhos até os pioneiros, é formar líderes responsáveis e úteis para a comunidade, para a sociedade que vive. Então, tem muito a ver com o nosso propósito da história da política. Eu gosto muito desse link, de pegar todas essas coisas e trazer para a Lei do Lobinho, né? Quando sempre que a gente puder linkar isso, eu acho muito legal. Porque a gente está sempre cobrando deles quais são os artigos da Lei Lobinho. Então, sempre que a gente puder linkar, para eles entenderem que aquela lei faz todo sentido. Que a gente não fala a elas porque é legal, porque que elas fazem sentido em vários momentos. Então, acho muito legal esse link. Qual que é a próxima, chefe? Persistência. Muito bom. Enfrentar as dificuldades com disposição, fé e bom humor. Não se deixar abater pela opinião dos outros. Persistir nos valores pessoais, ainda que tentem demovê-los deles. O que a gente pode complementar aqui? Aqui eu queria falar um pouquinho sobre não se deixar abater com a opinião dos outros. Não significa desconsiderar a opinião dos outros. Né? De repente a opinião do outro é válida para o meu pensamento. Né? Mas, na verdade, o que Kotick fez? Ele não considerou uma opinião negativa, uma opinião que tentava tirar o seu ideal do foco. Né? Então, olha, mesmo as pessoas pensando o contrário, eu acredito na melhoria. Eu acredito que tudo pode mudar. Esse é o pensamento de Kotick, né? Então, mesmo que eu tenha opiniões contrárias negativas a mim, se eu tenho um ideal, se eu sei o que é correto fazer, eu sigo em frente. Né?
Não quer dizer que ele não possa desanimar, como em alguns momentos que ele chorou, que ele desanimou e tudo mais, mas ele sabia no íntimo dele que aquilo ali era só naquele momento, um momento de fazia parte do caminho. Vocês percebam que na história ele só teve essa atitude quando ele se viu meio que sem alternativa. Mas logo em seguida os caminhos para ele se abriram. E por mais que todos lá, desde o começo até o final, tenham falado para ele, não, isso é bobeira, não, sabe? Nem precisa se preocupar. Ele percebeu, ele persistiu. E agora nesse quarto ponto aqui, o que você acha que nós podemos, o que vocês acham que nós podemos colocar para complementar? Fé. Oi? Fé. Oi? Fé? Fé. Fé. Seguir em frente. Seguir em frente, claro. Com coragem. Seja o que Deus quiser, vai. Ele não se acovardou. Com todas as dificuldades, ele foi lá, conseguiu, conquistou. E no final ele teve êxito. Poderia não ter êxito também. Vamos passar para a próxima, porque senão o tempo vai ficar meio... Tá. Aceitação de mudanças. É possível criar novas maneiras de fazer as coisas e melhorar a nossa vida. É preciso tempo e paciência para convencer as pessoas e aceitarem as mudanças. Alimentar ideias novas nos leva a evoluir. Essa aqui dá uma discussão longa, né? Essa aqui... E aí? Como a gente é resistente a mudanças, né? E provavelmente, enquanto eu estava lendo aqui, falando sobre mudanças, alguém deve ter lembrado, poxa, eu conheço fulano aqui, às vezes no grupo escoteiro, às vezes em casa, mudança está na frente, você vai explicar para o filho, vou fazer do meu jeito. Tem coisa que realmente era melhor, tem coisa que não, mas a pessoa às vezes não se predispõe a tentar coisas novas. No caso, o Cotique é um bom exemplo de quem podia ficar na dele, quietinho. Assistindo o Faustão de domingo lá, não precisava se preocupar. Imagina, ele ficou 5 temporadas procurando esse lugar. O pai dele era, né, chefão da Paranauê. Hã? O pai dele era chefão, né? E ele lá. Imagina o pai dele, o que pensou do Cotique? Meu filho era um hippie. Eu já pensei no Cotique voltando rebelde, ainda quebrando o pai. Não conquistou o morro dele, o lugar dele, onde ele ia já quer, ó. Meu filho é do mundo agora. Virou como se fosse um piloto de avião. Eu pensei que pai mochileiro. Mochileiro do mar. Mochileiro do mar. Mochileiro do mar. Só falta se envolver aí com uma sereia. Imagina. A foca negra. A foca branca, mas seria a ovelha negra, né? E ele é a foca branca da família. Então já tinha isso, inclusive, né? Inclusive o caçador de focas, ele comentou com um amigo dele sobre isso. Ele falou, olha, tem ali essa foca branca aí, o espírito de uma pessoa que eu fiquei devendo. O que ele ficou devendo, vocês lembram? Ele ficou devendo alguma coisa pro espírito da foca branca. Então vocês percebam que... E aí? Aquelas que eu enxergo. Então, vocês percebam que o quanto é importante quando você traz coisas novas que fazem você sair da casinha, pensar com a mente mais aberta, te faz evoluir. Lobinhos, eles são muito acostumados, eles são curiosos, mas eles são muito acostumados com aquilo. Você dá um celular pro lobinho, ele esquece todos os brinquedos. Você dá um brinquedo que acende, que pisca, que faz isso, que faz aquilo, mas o celular... E às vezes as mudanças são pequenas, né? Igual a gente já teve acampamento que as crianças estavam chorando porque o chefe pediu para comer a selga. Tem. E eles não... Eu tinha colocado aqui, adaptação ao ambiente, a mudança. Se adaptar onde você está. A resiliência, que é muito falada hoje em dia, né? Em curso a gente já fala sobre resiliência há muito tempo, mas falar sobre resiliência hoje em dia virou moda, né? Então, temos que ser resilientes sem explicar como. Ou quando se fala muito em resiliência, é bem isso que o chefe falou. Igualdades e diferenças. Cadê a Márcia?
Pra falar essa parte, cadê a Márcia? Inclusão dos diferentes, valorizar a soma de talentos, valorizar a cooperação e as parcerias. Alguém chamou? Ela só ouviu. É que a gente falou de inclusão. Tópico especialista intelectual, pode entrar de você. Fala mais Igualdade e diferenças, sobre inclusão dos diferentes, valorizar a soma dos talentos, valorizar a cooperação e as parcerias. Sim, sim. Então, nós... que escotiza para todos. Pois é. E nós temos na Alcateia lobinhos de vários tipos. Lobinhos grandes, pequenos, mais espertos, menos espertos. Lobinhos que ajudam mais, que ajudam menos. Lobinhos interativos. Tem os preguiçosos. Sabe quando veio aqueles Erics, aqueles Mateus, o Arthur, o Corredemoinho aqui? Eu tenho o Arthur. Alguém fez isso? Nossa, mas isso temos dois Pedro. Você não vê um Danilo assim? Alguém tem um fio? Um Francisco? Você não vê Daniel é tranquilo, Daniel é tranquilo. Você não vê um Francisco, você vê um Caio. Júnior, Enzo. Gabriel. Gabriel, Rafael e Miguel. O Zé Roberto. O Zé Roberto da vida. Então, porque eu particularmente eu faço assim. Quando eu vejo um com esse perfil, é pra ele que eu vou pedir as coisas. É meu braço direito, na minha Meu braço mão. direito. Eu esqueci a vassoura, é pra ele que eu vou falar, olha, Enzo. Ele já sai correndo. Não, não tô indo. Não, mas deixa eu te esperar. Não, já sei, já sai correndo. Esses são bons. E os preguiçosos? Aí esses é difícil. Parece que tá arrastando uma bagagem. Você fala, mas essas pernas tá nova, não gastou nada e tá cansado assim. Lobinho, segura aqui pra Matilde. Nossa. Quando segura assim, vai dar vontade de tacar. O controle do videogame ele segura assim, ó. É o único exercício físico que eles fazem hoje em dia, os dedões. Alguém pode levar ali pra ver o símbolo. Cada um Não, e tem também o lobinho, que você pede pra trazer alguma coisa no acampamento, ele traz 10 coisas a mais, e aí sai o chefe cabicho. Né? Chefe, leva pra mim meu poncho. Chefe, ai, não tô aguentando meu boné. Tem o chefe. Enche, não. Ah, não achei meu kit papinha. Não achei o kit papinha. O kit papinha tá na frente dele. Ah, mas eu